Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso curso, vamos agora começar a falar sobre os métodos de uma determinada classe, tá? Se a gente reparar, né, desde lá do início, quando eu comecei a falar com vocês, quando a gente começou a escrever aquela funçãozinha main aqui, né, a gente começou a escrever alguns métodos, né? Então, o primeiro método lá que a gente escreveu, o método main, onde tudo começa, né, a aplicação começa a ser executada, né? E depois a gente escreveu outros métodos aqui para fazer alguns testes, né? E aí eu expliquei aquela questão da passagem por cópia, passagem por referência e tal, né? E com isso, né, a gente fez algumas implementações aqui. Bom, a gente vai continuar, né, entendendo, né, procurando entender como que funciona a implementação de métodos, né, agora para a nossa classe que a gente criou aqui, né, para representar um carro, né. Aqui a gente definiu aqui algumas propriedades, né, alguns que a gente vai chamar de uma classe de atributos, né, alguns atributos, né, da classe, né. E a gente instanciou aí na última aula, né, um objeto dessa classe carro, né? Então eu criei lá o meu carro, criei o carro do meu irmão, a gente atribuiu valores para aquelas propriedades, né? E depois, né, escreveu na tela aí alguns valores, né? Bom, até então a gente não consegue fazer muita coisa, né, com essa classe aqui, né? A não ser instanciar aquele objeto, atribuir valores e obter valores. Bom, mas a gente sabe que na prática, quando a gente pensa em um carro, né, da vida real, né, a gente consegue definir algumas ações, né? Então, por exemplo, né, eu posso chegar lá, ligar o meu carro, eu posso chegar lá, acelerar o meu carro, frear o meu carro, né, passar de marcha. Então eu consigo ter alguns comportamentos, né, definir algumas ações que eu posso executar em função daquele carro, né? E aqui, né, no mundo, né, computacional, né, assim como a definição daquele objeto carro, né, daquela estrutura daquele carro, a gente consegue também definir os comportamentos que aquele carro ele pode ter. Então eu consigo, né, definir um comportamento aqui que eu posso ligar o carro, eu posso desligar o carro, eu posso saber se o carro está ligado, se o carro está desligado, né, eu posso engatar uma determinada marcha, eu posso acelerar, eu posso brecar. Então eu posso dar comportamento, né, aos objetos que foram criados em função daquela classe que eu defini. Bom, como que a gente faz esse tipo de coisa, né? A gente constrói métodos que vão permitir que aquele comportamento ali ele ocorra, né? Então, por exemplo, né, eu posso chegar aqui e definir um método aqui, ó, public void ligar o carro, ligar carro, ou só ligar, né? Posso ligar o carro aqui, né? Primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte, né? Todos os métodos que foram definidos nas demais classes, né? Eu sempre colocava essa palavrinha aqui, static, 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 todas as classes, né? A gente escrevia alguma coisa, static, né? Qualquer classe que a gente entrar aqui, ó, public static, né? Por enquanto, a gente, né, não precisa saber o que significa esse static aqui, não. A única coisa que a gente tem que saber agora é o seguinte, né? Sempre quando a gente definir aqui a nossa classe carro, né, os nossos métodos eles não vão ser mais static, ok? Eles não vão ter mais a palavrinha static, tá? Basicamente vai ser um método que a visibilidade dele vai ser pública, tá? Daqui a pouco a gente também vai comentar sobre esse public aqui, né? O tipo de retorno desse método aqui vai ser void, né? E o método se chama ligar, e ele não recebe parâmetro nenhum, perfeito? E aí ele vai ter um comportamento onde eu vou definir que eu vou ligar aquele carro caso o usuário, né, chame aquele método, né? Então se ele tiver um carro lá, eu vou falar assim, ó, liga o carro, né? Depois eu posso escrever um método aqui, desliga o carro, e aí o carro vai estar desligado. Então olha só, como que a gente vai implementar esse comportamento aqui, ó? Eu vou definir aqui, ó, uma variável que vai ser booleana, ok? Então vai ser true ou false, né? Verdadeiro ou falso. E ele vai ser aqui, ele vai ter um nome que vai ser ligado,
eu vou pôr assim, está ligado. Ligado. Ok? E ele vai ter um valor default como falso. Então, todo carro, quando eu criar o carro, ele vai estar desligado. Tá? E aí, o momento seguinte, que eu pedi o seguinte, ó, carro, liga, né? Se eu ligar o carro, eu vou falar o seguinte, ó, o está ligado dele vai receber quem? True. Beleza? Aqui eu vou colocar uma palavrinha que eu vou escrever assim, ó, this. Ok? Eu estou me referindo à variável está ligado, que é essa variável aqui, da minha classe carro. Ok? Bom, então eu posso escrever, assim como o método ligar, eu posso escrever um método aqui, ó, public void desligar. Ok? E aí eu faço o seguinte, this ponto está ligado, ele vai receber o quê? Falso. Perfeito? Bom, vamos testar se esses métodos que a gente escreveu, né, se eles estão certos, ok? Para isso a gente vai fazer um outro método, tá? Vou escrever um outro método aqui, ó. Public, eu vou retornar um boolean e o método vai se chamar está ligado. Então é como se fosse uma pergunta que eu estou falando, ó carro, você está ligado? E aí ele vai retornar o quê? A variável que me indica se ele está ou não ligado. Então retorne quem? Quem que é a variável? O está ligado lá. Ok? Bom, então agora a nossa classe, né, carro, ela tem, além das propriedades que a gente já tinha, a gente tem aqui 3 métodos. Para ligar o carro, para desligar o carro, e um outro método que eu pergunto, né? O carro está ligado? Então eu posso perguntar, se o carro estiver ligado, eu faço tal coisa, né? Se o carro estiver desligado, eu faço tal coisa, né? Então eu posso ter esse comportamento agora. Bom, vamos testar se isso aqui funciona? Vamos voltar lá naquela classe nossa, que é a testa carro. Perfeito? Então lá a gente tem lá o carro do Rafael, o carro do Wagner, e a gente imprime aqui na tela alguns valores aqui referentes àquele carro. Perfeito? Vou só tirar isso aqui, né, para a gente não confundir, para ficar bem claro para vocês. Bom, então olha só. A gente tem lá o carro do Rafael, o carro do Wagner. Bom, eu falei com vocês, quando a gente cria um carro agora, o nosso carro sempre vai estar desligado, porque eu falei lá que a variável, né, que define que aquele carro está ligado ou desligado, ela sempre começa com falso. Então, na medida que eu criar um carro na memória, aquela variável ela vai estar falsa. Então, o carro vai estar desligado. Ok? Vamos checar se isso aqui é verdade? Então, vou perguntar lá, vou escrever na tela, né, a variável quem? Carro do Rafael. E eu vou perguntar aqui se ele está ligado, né, que aquele método, né, agora aparece aqui, ó, além daquelas propriedades que a gente tem, né, aparece lá aqueles métodos que é o está ligado, o desligar, que está aqui, e o ligar. Tem alguns outros métodos que aparecem aqui pra gente, tá? E mais pra frente no curso eu vou comentar o porquê que eles aparecem, tá? Bem como o significado, para que serve cada um deles, tá certo? Aí vocês vão entender que isso vai ser meio que genérico. Bom, mas enfim, o método que a gente escreveu lá é qual? Para perguntar, né, se o carro está ligado, é o está ligado. Então ele vai falar o seguinte, ele vai falar se está ligado ou não. Esse método aqui, se a gente lembrar lá, ele retorna uma variável booleana. Né? Que variável booleana que é essa? Aquela variável que a gente definiu para indicar se o carro está ligado ou não. Então, como o carro ele sempre começa com false aqui, né? Então, provavelmente, se tudo der certo, né, se eu implementei certinho, quando eu pedir para escrever isso aqui na tela, vai imprimir aqui falso na tela, né? Falso. Vamos lá? Falso. Beleza. Então o carro está desligado. Bom, então olha só. Eu posso chegar aqui agora, se eu escrever aquele método ligar o carro, eu posso falar assim, ó, carro do Rafael. Né? Eu quero ligar ele. Como é que eu faço? Ponto ligar. Então, nesse momento, aquela variável ali, carro do Rafael, né, indica que aquele carro do Rafael ele vai estar ligado. E aí, se eu pegar e perguntar se o carro do Rafael está ligado, agora vai ser true. Né? Vamos ver? True. Beleza? Então agora o carro está ligado. Né? Então eu consigo chegar aqui e perguntar, ó, if carro do Rafael ponto, está ligado?
né? Se ele estiver ligado, o que eu faço? Eu posso pedir para desligar. Né? Então, o que eu faço? Carro do Rafael, ponto desligar. Perfeito? Aí eu chego aqui e escrevo na tela. Né? Vamos ver se o carro vai estar desligado. Bom, o que eu fiz? Né? O carro estava desligado, aí eu mandei o carro ligar, a gente escreveu na tela, né, falando assim, ah, beleza, vamos ver se o carro está ligado? Então ele vai estar ligado. E aqui eu perguntei, ó, o carro do Rafael está ligado? Ele vai estar ligado. E aí eu falei assim, ó, carro Rafael, desliga. Aí eu mandei ele desligar. Aí agora, nessa mensagem aqui, eu tenho que falar assim, ó, o carro tem que estar desligado. Vamos ver? Tá. Agora sim, o carro está desligado. Beleza? Bom, então a gente viu aqui que a gente consegue, dentro da classe carro, a gente consegue aqui definir métodos, e esses métodos vão dar o comportamento para aquele carro, né, para aquele objeto que a gente está construindo. Tá certo? Bom, eu vou interromper esse vídeo aqui, né, para ele não ficar muito longo, e no próximo vídeo a gente vai escrever novos comportamentos aí para essa classe carro. Tá certo? Um abraço, até mais.